As ações da Petrobras sofrem forte desvalorização com os problemas de gestão da estatal, além das investigações da Polícia Federal sobre a corrupção na companhia. A grande dúvida do investidor é o que fazer com o ativo. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. E eu converso agora com André Moraes, analista da Rico. Essa é a grande pergunta que não quer calar. O que o investidor faz com esta ação? Bom, primeiro, se o investidor de longo prazo, vamos dizer assim, não está comprado em Petrobras, eu acho que tem que aguardar algumas questões se resolverem, principalmente neste momento que mais pesa é o preço do barril do petróleo, que está abaixo inclusive do que deixaria viável vários poços do pré-sal, né? Então precisa também esperar todas essas acusações de desvio de dinheiro na Petrobras, tudo isso se resolver para realmente ficar mais confortável para comprar uma empresa que ao longo do tempo promete para o investidor gerar valor, né? Eu acho que não tem nem que ligar para o preço que está a ação nesse momento. Então, enquanto essas questões não estão resolvidas, de corrupção e do preço do petróleo para os próximos momentos, para o próximo ano, eu acho que o interessante é ficar de fora, né? Independente do preço da ação, porque o preço da ação provavelmente vai subir um pouco, vai cair de novo e tal. Porque quando você compra para o longo prazo, é muito mais importante valor que a empresa pode trazer ao acionista do que o preço da ação simplesmente, né? Agora, para o curto prazo, para quem opera no mercado, compra, vende, faz muitas operações, esse é um momento muito bom de Petrobras, porque ela oferece para o operador volatilidade, né? Por exemplo, ontem no pregão, durante o pregão, ela chegou a estar subindo 7% e devolveu esses 7%. Então, para quem vive de fazer operações no mercado, eu acho que tem que ficar de olho sempre e aproveitar tanto na compra quanto na venda, certo? Então, são dois pontos distintos. Curto prazo, eu acho que é o momento de aproveitar por conta da alta volatilidade e no longo prazo é o momento de ficar de fora da ação, esperando realmente a empresa voltar a gerar valor para o acionista, coisa que não faz hoje, né? Na verdade, é o contrário, ela se endivida, ela tem um lucro cada vez menor, a margem cada vez pior, né? Agora, para quem já está comprado em Petrobras, eu acredito que é o seguinte, se comprou por agora e está sem um grande prejuízo ou com um pequeno lucro, eu acho interessante sair. Eu realmente não sinto segurança para esse momento em Petrobras. Agora, se está comprado desde lá de cima e tudo mais, eu sempre recomendo que coloque um limite. E aí você começa a olhar para o preço, né? Então, olha, comprei a 20, está a 9,70. Eu acho que tem que colocar um limite, porque a Petrobras já de algum tempo deixou de ser uma empresa boa para se investir no longo prazo. Começaram os problemas, o endividamento cresce assustadoramente, o lucro diminui, a margem diminui, tem todos esses casos de corrupção, né? Então, eu acho que tem que colocar um limite. Aí sim, no preço, para que a partir desse ponto você abandone essa ação e comece a pensar numa outra empresa que está, neste momento, nos últimos anos, gerou mais valor para o acionista do que a Petrobras. Para o investidor propenso ao risco, há algum momento, alguma situação envolvendo a Petrobras que esteja sendo bastante esperada? Olha, quando a gente... porque fica parecendo que toda essa queda da Petrobras é por conta dos casos de corrupção e tudo mais, né? A gente fez uma palestra, inclusive, esses dias, comparando o preço das ações da Petrobras com o preço do petróleo. Boa parte da culpa da queda das ações da Petrobras, a gente consegue, comparando esses gráficos, né, entender que veio por conta da queda do preço do petróleo. Então eu acho que para quem deseja ganhar dinheiro observando o preço, ou seja, focado mais no curto e médio prazo, eu acho que tem que ficar muito atento com a cotação do petróleo. Se ele der um salto, começar a subir, é muito provável que a Petrobras acompanhe essa alta também. Então esse pode ser o ponto-chave para quem opera no curto e médio prazo, pensar nas ações da Petrobras. É ficar observando o preço do petróleo para ver quando que ele vai retomar a subida, né? A gente só lembrando, o preço do petróleo saiu de 110 dólares o barril em junho, chegou a estar 45 dólares agora nos últimos dias. Deu uma pequena subida, deve estar por volta de 50 dólares. E eu acho que essa variação do preço do petróleo, se vier para cima, pode trazer aí uma subida também nas ações da Petrobras. Então acho que é isso que o investidor de curto e médio prazo deve observar. Se houver alguma mudança na gestão da companhia, algum nome que seja bem-vindo ao mercado, você acredita que realmente as ações podem dar um salto para o pessoal que faz day trade? Pode ser interessante? Sim, porque eu acho que grande parte dos investidores, né, decidem investir ou não numa ação
se essa empresa, no caso, tem ou não credibilidade, né? E essa diretoria que está aí, ao longo do tempo, vem perdendo credibilidade. Então, um nome que traga credibilidade para a empresa, um nome acima de qualquer suspeita, com certeza traria um bom momento para a ação. Talvez aí uma alta de 1 dia, 2 dias, mas traria realmente um salto muito grande, principalmente no dia do anúncio desse novo nome para as ações. Então isso também é uma coisa que precisa ser observada, mas esse é um movimento de curtíssimo prazo, você tem que estar ali na frente do teu home broker naquele momento para conseguir aproveitar. Bom, quem tem os papéis, mas não é um investidor assíduo, o que ele pode fazer? Se ele é detentor do papel, ele pode colocar alguém avisado, algum operador de confiança? Como proceder nesse caso? Hoje existem algumas ferramentas. Por exemplo, ele pode colocar digamos que se ela subir até tal ponto, ele dispara uma ordem de start, ele pode programar isso com antecipação, se ele faz isso através do home broker, tá certo? E se ele opera, tem um corretor, opera via mesa, ele pode pedir para que, se tiver alguma coisa, algum movimento diferente no papel, para que esse corretor ligue para ele, né? Agora, para o detentor de ação de longo prazo, muita gente me pergunta isso, né? O que fazer com o papel, né? A gente falou de preço, mas tem uma coisa a ser observada. Quando você compra no longo prazo, você fica muito atento com aquilo que a gente falou, com valor. Se você acredita que a Petrobras continua gerando valor, que passa por um momento ruim, mas daqui a pouco vai explorar o pré-sal, que isso vai se tornar viável, que ela vai ter lucro a partir de um certo momento, não tem com o que se preocupar. É realmente com quem já tem dúvida em relação a isso, que tem que pensar no limite para, se chegar naquele limite, cair fora da operação, né? Cair fora desse investimento e pensar em outra empresa, né? André Moraes, muito obrigada pela sua participação aqui na Dukascop TV. Obrigado a você. Luciane Miranda para o São Paulo Direct, da Dukascop TV.